noite. O nervoso faz parte, viu, gente? Não pode rir, não. Os primeiros 5 minutos, para quem está aqui em cima, são mais custosos a passar. A gente aceita com alegria a oportunidade do trabalho daqui da tribuna, mas o nervosismo é constante companheiro. Os temas são propostos para a gente pelo Severino. E eu até prefiro que seja assim, porque se a gente fosse escolher o tema que a gente gostaria de falar, a gente fica sempre naquilo que a gente gosta, na nossa zona de conforto. E quando o tema vem assim, surpresa, a gente tem essa oportunidade de sair da onde a gente normalmente fica e buscar um conhecimento que talvez a gente ainda não tenha. Mas isso, é claro, vem acompanhado da insegurança, do nervosismo, da dúvida. Mas isso tudo faz parte do trabalho. E, para mim, não foi diferente com esse tema. Quando foi colocado para mim assim, a bênção do esquecimento do passado. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, e meu Deus, o que é que eu vou dizer? Aí a gente se acalma, faz uma prece, os amigos vêm ao nosso auxílio, e onde a gente se via meio perdido, aí você começa a ver uma dica aqui, uma inspiração ali, um sopro amigo, um comentário, uma outra palestra de outra pessoa, e aí a coxa de retalhos vai se fazendo, e quando a gente vê, a gente sabe um pouquinho mais, né? Eu não me vejo como palestrante, eu estou aqui só como conversadora. Então, eu só vou expor para vocês o que eu estudei. Mas não é uma palestra, eu não tenho condições disso. Palestrantes são outras pessoas, é o Adeilson Salles, que está aqui com a gente hoje. Eu sou dialogadora, conversadora. Então, vamos lá. Por que é que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Ao me fazendo essa pergunta, inicialmente, é claro, eu fui buscar em Kardec. E a resposta que é dada a ele: não pode o homem, nem deve, saber de tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, deslumbrado, cegado. Como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. E, a depender da tradução, esse trecho, esquecido de seu passado, ele é mais ele mesmo. Seria uma tradução talvez mais próxima do texto original em francês. Esquecido do seu passado, ele é mais ele mesmo. Nós não somos seres materiais, né? Nós todos aqui sabemos e concordamos que somos seres espirituais vivendo uma experiência material. De maneira que tudo que é matéria passa. A matéria está aqui servindo a um propósito, a uma necessidade. E quando esse propósito finda, finda também a necessidade da matéria. E o que é que fica, então? Fica o que a gente aprendeu. Fica o que a gente sentiu, o que a gente viveu. De certa maneira, a gente pode dizer que tudo que a gente tem são lembranças, são as memórias do que a gente passou. Então, se tudo que eu tenho são as memórias e as lembranças, se tudo que me é tátil, palpável, passa, por que é que eu esqueço? É justo? Onde é que essas memórias ficam? Algumas dessas perguntas, e tantas outras em particular, elas merecem um estudo próprio. É um devotamento especial para responder essas questões de maneira profunda e satisfatória, que não é o tempo que a gente tem hoje. Não foi essa a abordagem que eu achei mais conveniente. Então, para se aprofundar nessas questões, eu recomendo a obra tanto de Zalmino Zimmermann, que é a que está comigo aqui hoje, Espírito, Perispírito e Alma, e também, essa é de Hernani Guimarães. A obra de Zalmino Zimmermann é o Perispírito, que eu não estou com esse livro aqui hoje. Então, deixada essa recomendação, a gente aborda esse tópico de maneira bem reduzida para dar continuidade. A consciência, a memória, está no espírito. É o espírito quem ama, quem lembra, quem pensa, quem sofre, quem movimenta, quem age. Os nossos corpos, os nossos cérebros físicos, eles recebem essas informações. Essas informações são transmitidas, mas elas são armazenadas na nossa sede verdadeira, que é a natureza espiritual, é o espírito. Mas veja bem,
Então, se a sede de tudo está no espírito, e o espírito não passa, o que passa é a matéria, eu devia lembrar, então, né? O espírito não morre. E o que acontece é que, justamente, essas memórias, elas ficam, sim, armazenadas no espírito. Mas não é para nós ainda conveniente que a gente acesse essas memórias a todo tempo. Elas são como uns livros guardados na nossa biblioteca pessoal, no nosso acervo pessoal. Estão lá. E, no momento correto, nos vai ser dada a oportunidade de ler, de aprender. Mas, por hora, a gente não tem ainda a capacidade de compreensão necessária. Então, na verdade, a gente não esquece. A gente tem um acesso restrito, por enquanto. É um esquecimento temporário, que vai permanecer até que a gente se faça capaz de processar as informações que estão contidas nessas lembranças. E a justiça divina, como é que fica nisso tudo, nesse processo? A justiça está justamente no esquecimento. Deus é justo e por isso a gente esquece. Porque se nós somos seres imperfeitos, como somos, e a gente sabe, em reflexão íntima hoje, quantos erros a gente traz, quantas vezes a gente não mentiu, não procedeu mal, não omitiu, enfim. Qual é o peso disso para que isso teria para a gente? Quantos de nós não nos cobramos tanto justamente por sabermos dessas coisas? Quantos de nós, agora ou em algum tempo passado, já não ouvimos um coro na nossa cabeça? Culpado, culpado, errou, culpado, está errado. A gente entra nesse processo de julgamento. E isso ajuda a gente a crescer? De que maneira? Não ajuda. É justamente, não ajuda. Jesus, ao se deparar com a mulher pecadora, ele procede de maneira que nem a julga, tampouco a condena. Amélia Rodrigues relata: também eu não te condeno, vai e não tornes a pecar. Estava lavrada a sentença do amor e da reeducação, a magna sentença do amor e da reeducação. É ter responsabilidade nova e não repetir o erro. Cair e levantar-se. Equivocar e retificar a atitude. Nem conivência com o erro, com a irresponsabilidade, nem dureza com a correção. É o caminho do meio. E se a gente não tiver essa mesma postura benevolente que Jesus demonstra e exemplifica, e aí a gente vai incorrer em como diz Joana. Sem essa postura, a incursão no mundo íntimo pode estacionar em mera atitude de devassar a subconsciência sem propósitos de mudança para melhor. O descrédito pessoal nada acrescenta. O que é necessário é tomar posse da verdade sobre si mesmo. Então, essa repetição de lembranças no aspecto negativo não vai ajudar a gente a crescer. Isso não é a verdade sobre nós. E o que é a verdade, então? Que nós somos seres imperfeitos. Que a gente erra, mas que a gente merece e tem uma nova chance. E essa chance é concedida para a gente, para que a gente possa aprender, fazer diferente e ser melhor. E é nesse sentido que o Emmanuel coloca no capítulo 21 do Ceifa de Luz. Compreendemos que o esquecimento dos males que nos assediam é defesa do nosso próprio equilíbrio e que nos dias em que a injúria nos bata em rosto, o perdão, muito mais do que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e será sempre o melhor para nós. A lei de Deus é justa, mas justamente por ser justa, e antes de tudo, ela é lei de amor. O que isso quer dizer para nós é que, muito mais do que preocupação em punir os erros, Deus se preocupa e se mobiliza em nos capacitar para o acerto. A lei divina não é lei de punição, é lei de correção. Não é interesse punir, julgar. É interesse que a gente se corrija, faça diferente. A finalidade é outra, o foco é outro. E é nesse sentido que a gente pode ter certeza de que o julgamento não é produtivo. A gente se culpar é a gente se prender a um processo mais grave ou menos grave de ódio voltado contra nós mesmos. E esse processo
não raro, vai desembocar em um adoecimento, seja ele físico, seja ele espiritual, emocional, psicológico. O ódio adoece a gente. Ainda mais quando a gente é emissor e receptor do ódio. Em qualquer instância, o ódio adoece. Mas se o ódio sai de mim e volta para mim, ele vai me adoecer em dobro. E quantas pessoas hoje, infelizmente, não se encontram presas nessa espiral? Quantas vezes nós, na nossa intimidade, nós não nos sentimos assim? A gente se culpa, a gente se mutila, a gente se julga e, direta ou indiretamente, a gente se sabota. E isso só acaba por piorar a nossa situação. E se isso a gente pode dizer relativamente a essa experiência, o quanto isso não se amplifica se a gente leva em consideração as memórias, as lembranças pretéritas de tudo que a gente já passou. Se hoje eu sou a minha melhor versão, como dita a lei de progresso, o que é que eu não fazia quando eu ainda estava em outra fase? E o intuito da gente pensar isso não é culpar, é responsabilidade, aprendizado. De maneira que, por acréscimo de misericórdia, a nós é dada uma memória limitada. A nós é dado uma pequena porção que, por hora, nós somos capazes de digerir e processar. E, através dessa digestão, é dado o processo de aprendizado, que é a finalidade da lembrança. Então, nos é dada uma porção pequena para que a gente não esqueça do objetivo verdadeiro. Se a nós fosse dada uma carga muito grande, a gente podia ficar assoberbado e não conseguir realizar a proposta. São concedidas para nós todas as condições adequadas para que a gente tenha sucesso. E é nesse sentido que o esquecimento do passado, para nós hoje, é uma bênção. Só que esse não é o único enfoque possível quando a gente trata desse tema. Então, a gente vai buscar também outras perspectivas a respeito dele. Essa é uma de muitas possíveis reflexões. Por exemplo, disso a gente pode extrair a justiça divina contida em todas as dificuldades que a gente vivencia. A gente não tem a certeza do porquê, porque a gente não lembra. Mas Deus, sendo inexoravelmente justo, se não fosse justo, não era Deus, não nos submeteria a sofrimento ou a situação que nós não necessitássemos passar, enfrentar para aprender. Se houvesse alguma outra maneira da gente aprender, certamente aquele seria o caminho designado. É confiança na justiça divina. E essa lição que a gente encontra, por exemplo, num dos livros sapienciais da Bíblia, que é um livro base de tantas religiões cristãs, que é um livro de referência para nós espíritas. É o livro de Jó. A história de Jó é narrada, e eu, em virtude do tempo, não vou me delongar na passagem, recomendo a leitura, mas Jó passa por grandes dificuldades e não consegue entender o porquê. Jó não tem a lembrança de um mal feito que justifique estar passando por aquela situação. E de tanto se questionar e não achar a resposta, Jó entra em uma espécie de contenda com Deus. E aí, figurativamente, claro, Deus vem responder a Jó. E lhe questiona: Jó, mas você sabe ver todas as coisas? Você sabe o tempo de florir, o tempo da natureza? O tempo de amanhecer, o tempo do entardecer? Não sei. Você sabe o que existe sobre a terra, sob a terra? Não sei. O que existe agora, o antes, o depois? Não sei. Pois é, Jó, eu sei. Então confia em mim. Se você não vê, eu estou vendo. Se você não vê o todo, como é que você pode querer fazer um julgamento de valor? Eu sou Deus, eu vejo. Confie em mim. É uma lição que se repete para nós. Lição de confiança no julgamento divino. O mundo não se rege ao acaso. E só porque a lógica que está sendo aplicada não é a minha, não quer dizer que não haja uma lógica. Então, assim como Jó, nós somos convidados a confiar na inteligência suprema que coordena o acontecimento de todas as coisas.
A nossa visão é sempre limitada, parcial. O nosso critério de julgamento não é o melhor. Então, é preciso que a gente tenha coragem de se desapegar dos nossos planos em prol de um planejamento que é muito mais complexo e completo do que a gente possa imaginar. E mesmo nessa instância, a gente é presenteado com o entendimento. Porque se alguns entendem que essa confiança que nós somos chamados a exercer é chamada de fé, a nós não é pedido um salto no escuro. A gente tem a oportunidade e as condições para uma fé raciocinada, onde a gente aplica a inteligência, e aqui eu não me refiro apenas à inteligência no sentido acadêmico, mas toda a gama de possibilidades da criatura, as várias inteligências que todos possuímos, a gente pode aplicar todo esse conhecimento em parceria com a compreensão, com a confiança. Fé raciocinada, fé embasada. É o conhecimento que capacita a gente para que a gente seja pleno. E se o conhecimento é tão fundamental, por que eu não me lembro? Se eu me lembrasse do que eu fiz, eu podia saber melhor o que é que eu preciso, onde eu preciso trabalhar. Se eu lembrasse dos meus erros, talvez eu desse mais atenção a essa área da minha vida. Talvez, se essa fosse a nossa única frente de trabalho. E mesmo assim eu tenho dúvidas. Não estou convicta. Porque não se trata de uma coisa objetiva que a gente consiga fazer. Nós somos seres humanos. É fácil para a gente pensar assim hoje, me diga onde eu estou errado e aí eu vou e corrijo. É fácil para a gente pensar assim com a nossa lucidez atual. Só que será que a gente teria chegado onde estamos hoje se não tivesse sido o processo de esquecimento? Porque temos essa lucidez, essa capacidade de reflexão hoje. E no passado, nós tivemos? E se não tivemos, será que tanta informação não ia ter me atrapalhado? Emmanuel coloca: espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo, transfigurado em sábio anestesista, se nos retivesse no lar, para que o tempo, a afeição de professor devotado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas, do egoísmo e da vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. As leis divinas são perfeitas em sua simplicidade, mas a gente não pode cair no engano de confundir simples com raso. A lei divina é simples, mas nem por isso deixa de ser profunda. Todo conhecimento, todo aprendizado entrelaça-se de uma maneira muito delicada com o outro. Então, eu não posso falar de esquecimento sem falar de perdão. Eu não posso falar de perdão sem falar de amor. Eu não posso falar de amor sem falar de caridade. Eu não posso falar de caridade sem falar de respeito. Então, eu tenho que considerar que essa questão do esquecimento puro e simples, então por que eu não sei para me corrigir? Porque está entrelaçado com muitas outras coisas que não são convenientes para nós ainda. E se fosse o esquecimento pelo simples esquecimento, seria um aspecto. Mas e o esquecimento? Trazido com a lembrança e misturado com a necessidade do perdão e misturado com os nossos sentimentos conflitantes, com as nossas imperfeições, será que seria melhor mesmo? Emmanuel diz novamente: longe das esferas superiores que ainda não merecemos e distanciados das regiões positivamente inferiores, em que as nossas modestas aquisições evolutivas encontraram início, nem um extremo nem outro, concede-nos então a providência divina, o refúgio do lar entre as sombras da terra e as relutâncias do céu, por um instituto de tratamento em que se nos efetive a necessária restauração. É assim que, reencarnados em nova armadura física, reencontramos perseguidores e adversários, credores e cúmplices do pretérito, na forma de parentes e companheiros para o resgate de velhas contas. Então, será que a ciência de tudo que aconteceu com a gente, nesse estágio, consideradas essas questões, iluminaria ou ofuscaria, como coloca Kardec? A verdade é libertadora, sempre. Mas para que ela seja, é preciso que a gente esteja preparado para compreendê-la.
Senão, a luz encandeia antes de iluminar. De outro modo, a gente pode refletir assim. Quando a gente não sabe de onde vem algo, todos são inocentes em potencial. Se eu tenho um admirador secreto, significa que numa sala eu tenho X admiradores secretos. Até que eu saiba de onde vem aquilo, pode vir de todos e de qualquer lugar. Então, até que o nosso admirador se revele, nós veremos a admiração, os olhos benevolentes, os sorrisos em todos. Se, no entanto, a gente passa a saber a identidade, a gente só tem um admirador. Todos os outros são excluídos do processo. É, de certa maneira, poético a gente não saber. Se eu não sei quem são meus amigos, todos são. Até que eu identifique quem são eles, em todos eu vou poder olhar e ver um amigo. E isso ajuda muito a gente na busca da compreensão, da empatia, da fraternidade, de se colocar no lugar do outro, com as experiências do outro, de não julgar, de acolher. Khalil Gibran coloca para a gente: se vós de fato abrirdes vossos olhos e olhardes, vereis a vossa imagem em todas as imagens. E se vós abrirdes vossos ouvidos e escutardes, ouvirei a vossa voz em todas as vozes. Eu posso olhar para todo mundo que sofre, todos no planeta, e em todos os sofrimentos eu posso ver o meu. E em todos os erros eu posso ver o meu. Se eu não sei qual é meu erro em particular, qual é minha falta, qual é meu passado, talvez eu seja menos suscetível a julgar o outro. Porque se eu não me lembro o que eu fiz, pode ser que eu tenha feito o que ele está fazendo agora. Eu estou menos suscetível a julgar. O nosso pecado sempre parece menor. A gente sempre se esconde atrás das circunstâncias, das escusas. A gente sempre se beneficia. O erro está sempre no outro. Então, na dúvida, é melhor que esse passado seja uma incógnita, que esse erro seja uma incógnita. Na dúvida, a gente tem a oportunidade de ser benevolente. Estão entendendo o que é que se esconde nessa ignorância do agora? Se a gente está liberto dessas amarras do passado, se a gente está livre para ponderar conforme o nosso entendimento de hoje, conforme o meu juízo de valor hoje, que é a minha melhor versão. Se eu não tenho compromisso, obrigação, o peso da obrigação de cobrar nem de ser cobrado, a minha ponderação tende a ser mais justa. Porque eu vou decidir com base no hoje. Não com base numa coisa que aconteceu e que eu ainda carrego e que eu ainda estou magoado e que eu... Não é bom decidir se as coisas são justas ou não por elas em si? E aí eu posso decidir se você é meu amigo com base no que eu sinto por você e não com base na minha obrigação que eu sinto de ser vingado ou de vingar. Em parte, o que leciona Emmanuel novamente, quando ele diz: amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Quando a gente estiver preparado, a gente pode saber. Senão, a gente seria mais ofuscado que ajudado. A gente está sendo parcial, injusto e, de certo ponto, contrário ao fluxo universal. Principalmente porque isso nega o que a gente pede incessantemente quando a gente repete talvez a oração mais conhecida pelos cristãos, que é o Pai Nosso. Perdoai-nos conforme perdoamos. Muitas maneiras de dizer, mas o sentido é o mesmo. E se eu não sou capaz de compreender que o outro pode errar, como é que eu vou aceitar o meu próprio erro? Se eu não dou esse benefício aos outros, como é que eu vou me dar? De outra sorte, se eu sou incapaz de me amar, como é que eu vou amar o próximo? E aí a gente entra numa outra instância de reflexão, que é o auto-perdão e esse passado que a gente ainda não esqueceu. É o nosso ontem mais recente, cujas memórias ainda estão frescas na nossa mente.
Porque se a gente olha para as nossas tendências íntimas e pode formar uma ideia vaga de quem fomos, hoje, quando a gente observa nossos erros, nossas falhas, a gente pode ter certeza de quem somos. A gente deixa a suposição e está lidando com coisas mais concretas. Agora, atenção, isso não quer dizer que meus erros me definem. Muito pelo contrário. Porque o que aconteceu comigo ontem, onde eu me equivoquei, pode estar para mim tão distante como se tivesse acontecido há 1000 anos atrás. Mas também o que aconteceu há 70 encarnações ainda pode estar como se fosse o meu presente. Eu ainda estou ligado àquilo. Depende da minha postura com relação a isso. Não se trata do erro, do sofrimento, mas o que a gente faz com a ciência disso. Se eu tomo conhecimento de algo que eu errei e eu me esforço para me modificar, esse passado já é muito distante de mim, do meu eu de hoje. No entanto, se eu tenho conhecimento disso, não importa quanto tempo tenha se passado, se eu não fiz nada a respeito, isso ainda é o meu presente. É relativo onde cada um de nós está hoje. Talvez eu esteja aqui, mas na verdade esteja ligada sentimentalmente, psiquicamente, fluidicamente, ao que me aconteceu há tanto tempo atrás. É a diferença abismal entre quem observa o erro e tem aquela postura de soberba. Mas o meu erro está justificado? Eu posso ser escusado disso. As circunstâncias me levaram àquilo. E de outra sorte, quem se coloca com humildade, deixando que a experiência seja a professora por excelência e vê em cada engano a oportunidade de reflexão e mudança, que é o objetivo primeiro. A pessoa que se vê soberba diante disso, ela não se permite adaptar, ela não é maleável, ela não é flexível. Quando ela finalmente se move, ela entra naquele processo de culpa, porque eu fiz, e termina adoecendo. Sob o peso do julgamento, do próprio julgamento. Agora, o segundo, que procura constantemente aprender com os enganos, errei, conserto, ele se deixa fluir, ele se corrige mais facilmente. Ele não tem apego ao passado. E isso tem relação, inclusive, com a maneira como a gente experimenta, como a gente entende, como a gente percebe o divino. A esse respeito, eu posso recomendar a obra de André Moreira, o livro, em especial, Cura e Autocura, onde ele comenta que se a imagem de Deus, para mim, é o Deus dos exércitos, eu ainda estou preso naquela imagem daquele Deus vingativo, o Deus da punição, eu acabo internalizando essa postura para mim. E acabo sendo severo em excesso, rigoroso no castigo e avaro em oportunidades de recomeço. Se eu acredito que Deus é assim, eu vou refletir essa imagem e semelhança de Deus. Mas o Deus que a gente conhece hoje, que Jesus já apresentou, e que com o conhecimento da doutrina, com a reflexão, a gente compreende melhor, não é esse Deus. É um Deus que é todo amor e compaixão. Deus é doação. Então, como é que eu posso manter essa postura de julgamento? Ela é insustentável. De modo que a gente vê que essa postura condenatória vai contra a própria natureza divina, o fluxo do universo em si. O perdão, então, não é ato de conivência com o erro, mas de compromisso com a verdade, com o bem, com a libertação, com o despertar das criaturas. Ninguém nasce destinado a sofrer, a ser infeliz, fadado, mal fadado. Só que é preciso que a gente faça a nossa parte. Que a gente dê os passos que somos capazes de dar na busca da construção dessa fortaleza íntima. Fortaleza íntima de serenidade, de paz, de felicidade. Aí vem a ilustração, a poesia de Khalil Gibran. É estranho que as criaturas sem espinhas dorsais tenham as mais duras cascas. Eu olhei para essa frase e fiquei, meu Deus. É estranho que as criaturas sem espinhas dorsais tenham as mais duras cascas. E a gente frequentemente está escondido do fluxo do mundo das coisas. A gente se coloca atrás das nossas cascas, das nossas máscaras.
A gente busca firmeza nesse processo. Só que a gente quer a firmeza, mas a gente acaba encontrando dureza. Não são a mesma coisa. Essa dureza é incapaz de firmar, de proteger a gente. Ela acaba limitando. A gente faz isso buscando a autoproteção e acaba se sabotando. Para que a gente cresça, a exemplo desses animais, é necessário apresentar um momento de vulnerabilidade, de mudança. É aquela dúvida salutar que brota na mente da gente e que a gente escuta e se permite educar com aquele questionamento. E nesse sentido, para nós, o evangelho é a espinha dorsal. Porque se eu tenho a certeza do que é bom, do que é certo, do que é justo, do que eu preciso fazer, então eu não preciso me esconder atrás de armadura nenhuma. Eu estou aberto para o mundo. A minha convicção íntima é suficiente para me sustentar, para me manter de cabeça erguida, caminhando. A gente para de responder às inquietações espirituais com respostas materiais. As respostas que não satisfazem, que não tapam o buraco. A água que não mata a sede. As nossas inquietações íntimas não têm razão na matéria. Para as questões da matéria, respostas da matéria. Para as questões do espírito, respostas do espírito. Não adianta. Tentar substituir não sacia a nossa sede. E nesse respeito, é muito interessante a gente refletir em toda a obra de Joana de Ângeles, mas especialmente na série psicológica dela. Porque Joana presenteia a gente com reflexões acerca do autoconhecimento como o início de todo o processo educacional e, por consequência, evolutivo. Ela chega a parafrasear, de uma maneira livre, amar a si mesmo, para então poder amar ao próximo e assim, finalmente, chegar a amar a Deus. É o mandamento maior, numa ordem que talvez nos seja mais fácil de compreender e colocar em prática. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E se eu tento amar a mim, e me amando, e sendo benevolente, eu posso ver no outro um irmão e aplico esse amor a ele. E quando eu amo toda a criação, eu amo o Criador. Talvez seja um processo para nós mais próximo. Joana, de novo, vindo em nosso auxílio. E é o aforismo nosso já muito conhecido. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. O conhecimento de tudo começa com o conhecimento de mim mesmo. Para comungar com o todo, é preciso que primeiro eu invista em mim. Não é egoísmo, é cuidado. E se a gente volta a reflexão para o livro de Jó, a gente vê que o diferencial não foi o que Jó sofreu, mas porque ele aprendeu com o sofrimento. Ele se permitiu passar pelo processo. Figurativamente, na história, é claro, ele fez as pazes com Deus. Outra figura que ilustra muito bem isso e que nos é familiar é Paulo. Paulo de Tarso, Saulo de Tarso. Que por si só, por sua trajetória, fala muito a respeito do perdão, da correção, do quanto a gente pode fazer quando a gente se direciona, se coloca no mundo corretamente. Mas, principalmente, Paulo coloca na carta aos Hebreus que toda correção não parece motivo de alegria no início, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça. Não tem como separar a felicidade da vivência do processo reparador. Agora, também não adianta rejeitar o aprendizado, porque, aos nossos atuais olhos, à nossa atual percepção, ele não tem o sabor doce e agradável que a gente gostaria que tivesse. O fruto do crescimento só é dado àqueles que se exercitam, àqueles que procuram aprender. Só vê as flores aquele que primeiro sente a dor do arado. De uma maneira mais lúdica, Khalil Gibran fala novamente sobre um pequeno conto do coveiro. E diz a história: uma vez, enquanto eu estava sepultando um dos meus mortos, o coveiro passou por mim e disse: de todos os que vêm aqui para sepultar, és o único que eu amo. E eu respondi:
Alegras-me imensamente com tuas palavras. Mas dize-me, por favor, por que me amas? Porque eles chegam chorando e partem chorando, e tu chegas rindo e partes rindo. Aquele que recebe mais bênçãos é aquele que faz as pazes com o seu passado, que aprende o que pode, que agradece a jornada, mas que principalmente segue em frente. É aquele que enterra os seus eus do passado com a alegria de aprendizado vivido e não com apego, com relutância. Tem que deixar o passado ir embora. Nós somos seres impermanentes. E se a gente luta contra essa natureza, a gente sofre mais e sofre por mais tempo. E aí eu me pergunto a mim, e estendo a pergunta a vocês: qual foi a última vez em que você se conheceu? Qual foi a última vez em que você se permitiu olhar para o seu passado, esse passado que você lembra, que você ainda carrega, que você traz, e olhou para esse tempo como passado? Olhou para você mesmo como alguém novo, dissociado daquilo, crescido, mudado, renovado? Ou será que a gente ainda está morto, se alimentando do que já foi, preso naquele tempo? Nosso passado passou, a gente se libertou dele, esqueceu, a gente aproveitou essa bênção. Quem somos nós agora? Quem é você agora, hoje, sem o passado? Não importa o que a gente tenha vivido, o que a gente tenha feito, onde a gente tem errado. As leis de Deus, o amor, é o presente da nossa vida, se assim a gente quiser, e certamente é o futuro. Só que é preciso que a gente escute o chamado. Do mesmo modo que Jesus convidou Lázaro a despertar do seu sono de aparências, a nossa alma paralisada é chamada a despertar. Desperta tu que dorme e levanta-te entre os mortos. Coloca Paulo na carta aos Efésios. Estamos distraídos. E fazer isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono. Já é chegado o nosso prazo, nosso tempo, nossa oportunidade. O que a gente estava esperando chegou. E a gente já tem todas as ferramentas de que precisa à nossa disposição. Não é necessário que a gente vá sair à cata de mais recursos, de mais conhecimento, de mais histórias, de mais lembranças, de mais memórias. O que a gente precisa é ação. Aquilo que a gente carece é da prática. Essa sim, a libertadora por excelência. O conhecimento, a memória, de nada me valerão se eu não souber como aplicar o aprendizado contido naquilo. De mais me vale focar nos meus erros de agora, que eu consigo ver e me lembrar, e procurar com eles ser humilde e aprender e me aplicar, do que ficar preso na curiosidade de quem terei sido eu há 70 encarnações atrás. Será que você é aquela pessoa? Não. Então, de que lhe adianta saber? Interessa quem é você hoje. Interessa quem você pode ser amanhã, com base no seu eu de hoje. A gente lembra, a gente pode se culpar, se assoberbar. É melhor não saber. Não precisa, não tem necessidade de saber. A nossa curiosidade, tudo bem, vai ser sanada algum dia, quando a gente tiver condições de compreender. Mas enquanto isso for prejudicial para o nosso processo de aprendizado, o processo de aprendizado é mais importante. Ele não pode ser atrapalhado por nenhuma instância. E é esse o compromisso divino que nos é dado nessa oportunidade. E justamente para que a gente seja bem-sucedido, é que as coisas se operam dessa maneira. É melhor ser bem-sucedido e não lembrar. Não lembrar justamente para que sejamos bem-sucedidos. Considerando o tempo se aproximando do fim, eu remeto a um texto contido no livro Cartas e Crônicas, por Irmão X, na mediunidade de Chico Xavier. E tem um capítulo chamado A Estaca Zero.
quando, quase como uma anedota, o espírita desencarna e tem grande expectativa para chegar na aduaneira divina. E ele chega e se depara com um anjo, como todas essas histórias são. E ele diz: guardei a maior intimidade com as obras de Allan Kardec. Estavam sempre na minha cabeceira, lhes devorei as considerações. E o anjo diz: mas seu nome não está na lista. Seu nome não está nos credores de ascensão às esferas santificadas. Sou compelido a indicar-lhe o retorno à terra. Mas eu sempre fui espírita convicto. Aprendi não somente com Kardec, mas com tantos outros vultos, mesmo científicos, filosóficos. Meus mestres eram Delane, Leon Denis, Bezerra de Menezes. Sim, o seu cuidado na aquisição de conhecimento é manifesto. Primorosa leitura, teoria excelente. Mas as suas vibrações inclinam-se para baixo. Você não está preparado para viver em atmosfera mais sutil. E a Bíblia? E a intimidade com o livro divino? De Moisés até o Apocalipse eu refleti. Prestei culto à sabedoria de Davi, de Salomão. Meditei em Jesus pelo sublime evangelho de João, que era o que eu mais gostava. Minha fidelidade às letras sagradas não é passaporte justo? Sem dúvida, sua conceituação está repleta de imagens iluminativas. Entretanto, nossos títulos se expressam através das obras. Eu nunca fiz mal a ninguém. Sim, seu espírito é nobre e bem intencionado. Então, qual a minha posição? Que sou? Como é que eu estou? A sua posição é invejável comparada ao drama inquietante de muita gente. Demonstra uma consciência quitada com a lei. Não tem compromissos com o mal e revela-se perfeitamente habilitado à excursão nos domínios do bem. Queria eu estar com um currículo desse. Em se tratando, contudo, de ascensão para o céu, observo-lhe o coração na estaca zero. Ninguém se eleva sem escada ou força. O meu amigo sabe muito. Agora é preciso fazer. Irmão X encerra a história, mais ou menos nesses termos. E a gente pode aplicar essa história para nós. Da mesma maneira que Joana aconselhou Divaldo, no filme que muitos de vocês tenham visto ou irão ver ainda, assim serve para nós. Tudo que veio antes era rascunho, pode queimar. Agora é que o trabalho vai começar. Então, que a gente possa fazer uso da bênção do esquecimento e que a gente visite esse rascunho que é o passado quando for para o aprendizado com humildade. Mas que a gente possa se lembrar sempre de colocar o passado na sua real perspectiva, deixando que ele se vá. Para que a gente possa, então, raiar um novo dia na nossa caminhada. E aí a gente retoma a resposta de Kardec no início. Quando esquecidos do mal, somos mais nós mesmos. Somos o nosso verdadeiro eu. O nosso eu renovado de hoje, do amanhã, do futuro. O eu das nossas potencialidades. O eu da comunhão plena. Graças a Deus esquecemos do passado. Vamos usar ele apenas enquanto professor, enquanto for útil. Mas que os nossos olhos, o nosso coração, estejam sempre focados no futuro. Nós somos seres espirituais. A nossa natureza é o futuro. O agora é só por enquanto, a gente não chega lá. Vamos colocar tudo isso em prática para que a gente possa chegar da melhor maneira possível. Então, era essa conversa, não é palestra, é conversa. São essas as reflexões, foram essas as inspirações e os conselhos que os amigos trouxeram diante do desespero. Então, assim, eu entendo ter aprendido alguma coisa, espero que possa ter passado alguma coisa para vocês. Boa noite.